Fala, nerds da mente! Hoje o diagnóstico é ficção. E hoje a gente vai falar de um dos meus super-heróis da Marvel favoritos. E não é porque é favorito que eu vou passar pano, não. Você olha para o Doutor Estranho e pensa: sabedoria, equilíbrio, frieza. Mas deixa eu te provocar. E se Stephen Strange não for o mago mais sábio da Marvel? E se ele for o herói mais obcecado por controle? Porque tem uma diferença enorme entre serenidade e necessidade de previsibilidade. Vamos voltar para o começo. Stephen Strange era um dos maiores cirurgiões do mundo. Genial, confiante, meticuloso. Mas existe algo importante aqui. Ele só operava casos com altíssima taxa de sucesso. Ele não gostava de perder. Não aceitava erro. Ele precisava de precisão. Isso não é apenas excelência profissional. É intolerância ao fracasso. Agora vem o acidente. As mãos destruídas, identidade destruída, carreira destruída. Para alguém que a autoestima estava ancorada na performance perfeita, aquilo não foi só um trauma físico, foi um colapso de identidade. Quando a identidade colapsa, o cérebro entra em desespero por reconstrução. E o que ele faz? Vai atrás de algo que restaure o controle. E o que ele encontra? Manipulação do tempo. Não é força, não é dinheiro, não é poder. É controle da realidade. Coincidência? Nem um pouco. Stephen Strange não quer apenas ser forte. Ele quer garantir que nada saia do script. Agora olha para os Vingadores Guerra Infinita. Ele vê 14 milhões de futuros possíveis. Isso parece sabedoria, mas também pode ser ansiedade elevada em nível cósmico. Ele não tolera incerteza. Ele precisa simular, antecipar, calcular. Isso é típico de quem desenvolve hipercontrole como resposta ao trauma. Quando você perde completamente o controle uma vez, você tenta nunca mais perder. Vamos falar de ego. Strange começa como narcisista clássico. Se acha superior, despreza colegas, não aceita ser questionado. O acidente quebra isso. Mas será que ele supera? Ou será que ele apenas sofisticou o ego? Antes ele era arrogante na medicina. Depois ele vira arrogante no multiverso. A diferença é estética. Ele continua acreditando que ele sabe o que é melhor. Continua tomando decisões sozinho. Continua assumindo que a responsabilidade final é dele. Isso não é humildade. É controle centralizado. E aqui está o ponto central do vídeo. Doutor Estranho não é guiado apenas por sabedoria. Ele é guiado por intolerância e imprevisibilidade. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele mexe no feitiço porque acredita que consegue ajustar tudo. Ele acha que consegue lidar com qualquer consequência. Isso não é calma, é confiança excessiva, combinada com necessidade de controle. Agora vamos falar de algo mais profundo. Controle excessivo muitas vezes nasce do medo. Medo de fracassar, medo de errar, medo de perder. Strange já perdeu tudo uma vez. Ele nunca mais quer sentir aquilo. Então ele tenta manter o universo dentro de limites previsíveis. Mas o multiverso é o oposto disso. É puro caos. Isso cria conflito constante dentro dele. Ele não é um mago zen. Ele é o cirurgião que trocou o bisturi por feitiço, mas manteve a necessidade de precisão absoluta. E aqui entra algo interessante.
Enquanto Tony Stark controla pela tecnologia, Batman controla pela estratégia, Strange controla pela probabilidade. Ele quer saber o final antes de começar a batalha. Ele só entra no jogo se souber que pode ganhar. Isso reduz a ansiedade, mas também reduz a espontaneidade moral. Ele sacrifica a liberdade em nome de previsibilidade. Isso é uma escolha psicológica. Agora pensa na frase: foi o único jeito. Essa frase é típica de pessoas que justificam decisões duras em nome do cálculo racional. Mas toda decisão que envolve sacrificar possibilidades exige assumir peso moral enorme. E Strange assume. Porque assumir responsabilidade dá sensação de controle. Melhor ser responsável do que ser impotente. Esse é o trauma original dele. Impotência, mãos tremendo, cirurgia impossível, nada a se fazer. Ele nunca mais quer viver isso. Então ele aprende a dobrar o tempo. Isso é simbólico demais para ser ignorado. O poder dele é literalmente manipular consequências. Ele quer escolher o desfecho, editar o futuro. Mas o problema é que a vida não é roteiro fixo. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se torna rígido. E rigidez excessiva pode virar fragilidade quando algo foge do script. Strange não é vilão, não é tirano, não é descontrolado. Mas ele é alguém que acredita profundamente que o caos precisa ser domado. E isso pode ser tanto virtude quanto risco. Porque às vezes o crescimento humano nasce do imprevisível. E alguém que tenta prever 14 milhões de futuros pode esquecer de viver o presente. Talvez o Doutor Estranho não seja o mais sábio dos Vingadores. Talvez ele seja o mais ansioso. Só que com capa e feitiços. E quando você começa a enxergar ele assim, ele deixa de ser o mago sereno. Ele vira um homem tentando garantir que nunca mais será surpreendido pelo fracasso. E lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.